Patrocínio eVisa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com a Marilene da eVisa Immigration. E hoje o nosso vídeo é completamente diferente, né, Marilene? É bem diferente. Eu não vou falar de imigração, eu não vou falar assunto técnico, eu vou falar sobre mim, sobre como eu imigrei para o Canadá. Vocês vão gostar porque a história da Marilene é muito interessante. E esse é um vídeo inspirador para te motivar na sua tomada de decisão, né? Você tá aí pensando o que fazer, vale a pena você assistir esse vídeo para, de repente, se motivar nessa tomada de decisão. O pessoal sempre pergunta, e é sempre interessante conhecer as histórias de vida, né? Histórias de superação e tal. E a história da Marilene é muito interessante. Como ela chegou aqui no Canadá e como tudo aconteceu. Conta pra gente, Marilene. Bom, eu primeiro vim com um programa que não existe mais. Ele era um programa de co-op, então eu vim para um programa de um ano. E era 6 meses de estudo e 6 meses de trabalho. E o fato de eu falar que ele não existe mais é porque ele era um programa de inglês. Então eram 6 meses de inglês e 6 meses de trabalho. Eu já falava inglês no Brasil, então quando eu cheguei aqui eu já cheguei bem próximo dos últimos níveis da escola de inglês. Depois de 3 meses fazendo inglês regular, eu entrei num programa preparatório para a prova do Cambridge, na verdade, porque eu tinha feito anteriormente um intercâmbio em Londres e eu era apaixonada pelo inglês britânico. Então por conta disso eu optei em fazer a prova preparatória para o Cambridge. Naquele momento, quando eu saí do Brasil, eu já tinha uma vontade de migrar para um outro país, eu tinha vontade de morar fora, mas eu não tinha certeza se era Vancouver, se era o Canadá. Então, quando eu vim para um programa que era de estudos, justamente para eu ter a oportunidade de conhecer o Canadá e aí sim tomar minha decisão. Então, sem compromisso, né? Exatamente. E aí, assim, para minha surpresa, tudo aconteceu muito, muito rápido, que só me faz acreditar que era destino, né? Que era para ser assim e que o Canadá era realmente o meu lugar. Então a primeira coisa assim que é bem fora do comum é que eu era solteira quando eu vim para o Canadá, né, e já tinha aquela pressão da família, pô, você já tem quase 30 anos, não vai casar, né, sua irmã mais nova já está com casamento marcado, cadê o seu casamento? E as coisas simplesmente não aconteciam. Eu não sei se eu era muito focada no trabalho, se eu era muito independente, mas eu não conseguia encontrar uma pessoa bacana no Brasil. E quando eu cheguei, com 1 mês de Canadá, eu conheci o Bob, que hoje... Com 1 mês de Canadá? Com 1 mês de Canadá. Então, no meu primeiro mês, eu conheci o Bob, que a gente tá junto até hoje. Ele é meu marido e eu só consigo imaginar que realmente era meant to be, né? Que ele era o homem da minha vida e a razão pela qual eu estava solteira e continuei solteira no Brasil por algum tempo é porque o amor da minha vida, a minha soulmate, a minha cara metade estava do outro lado do mundo. E como foi essa sua decisão de resolver imigrar e ficar no Canadá de vez, assim? Como é que foi isso? Por que o Canadá, inclusive, né? Quando eu estava pesquisando os países que eu poderia morar fora, a minha primeira opção foi olhar para a Europa, mas eu contatei algumas pessoas que eu tinha tido contato lá, de quando eu fiz o intercâmbio, e a maioria delas continuavam em subempregos, ou continuavam, por exemplo, tendo uma vida um pouco difícil, eu diria felizes por morarem lá, mas não talvez realizados, eles tiveram que abandonar a carreira, e muitas pessoas acabaram voltando com a crise, e aí por conta disso eu achei melhor pesquisar outros destinos. Eu pensei em Austrália, mas a Austrália sempre me deu aquela impressão de que era mais por um período assim de festa, não sei se é por conta do sol, praia, e por algum motivo eu nunca associei que a Austrália poderia ter um futuro. Eu achei assim, poxa, se eu quisesse uma coisa temporária, poderia ser a Austrália, mas uma coisa de longo prazo eu não via sendo a Austrália por qualquer motivo. Acho que por conta da distância também, é muito distante do Brasil, e eu tinha conhecido várias pessoas que tinham ido para a Austrália e tinham voltado para o Brasil, e sempre assim, foi muito bom, aprendi o inglês, mas eles voltavam nunca com aquela intenção de realmente ficar na Austrália. E aí, pensando nas opções, a minha irmã tinha feito um intercâmbio em Vancouver no ano anterior e ela tinha gostado muito e ela mesma me sugeriu, então por que você não vai para Vancouver, né? Foi uma cidade que eu gostei muito e eu acho que você também vai gostar. E aí foi que eu comecei a pesquisar também mais sobre o Canadá e mais direcionada também para Vancouver por conta da experiência da minha irmã. E aí quando eu cheguei, por exemplo, numa agência de um amigo naquela época que também me ajudou com essa parte inicial da escola, ele me perguntou
se eu tinha a minha decisão, se Vancouver ou Toronto ou qualquer outra cidade. E eu falei assim, o que você tem a me dizer de Toronto e o que você tem a me dizer de Vancouver? Ele me disse assim, olha, Toronto é uma São Paulo. E Vancouver eu seria mais um Rio de Janeiro, uma cidade assim um pouquinho mais tranquila. E aí foi por isso que eu decidi Vancouver. Eu falei assim, não, então eu não quero uma São Paulo, eu tô em busca de qualidade de vida, tô em busca de morar em um lugar que eu vou ter, que é uma metrópole, porque eu sou uma pessoa que gosto de ter opções, eu gosto de morar na cidade, eu gosto de ter opções de lazer acessíveis, né? Então gosto de cidades menores, mas não de cidades pequenininhas. E eu não queria definitivamente uma nova São Paulo, porque São Paulo me lembrava muito trânsito, me lembrava muitas pessoas, me lembrava trânsitos engarrafados, uma cidade muito grande para cruzar diariamente. E aí foi que eu pensei, não, eu já sou de São Paulo, eu quero então uma experiência nova para minha vida, eu vou fazer a opção por Vancouver. No momento que você tem essa opção de virar a mesa mesmo, é melhor testar uma coisa diferente, né? E foi por isso que eu escolhi Vancouver. E aí chegando aqui eu conheci o Bob. Lógico que isso mexeu muito comigo, mas quando o relacionamento é muito novo, a gente nunca pensa, vou emigrar por conta dessa pessoa, né? Então o meu programa foi de 6 meses de estudo, 6 meses de trabalho. Eu não quis dar ouvidos às pessoas que falam, o Canadá é só para subemprego, ou você não consegue entrar na sua área. Então eu era gerente de projetos de TI no Brasil e eu quis procurar empregos na minha área. Então mesmo que eu tinha 6 meses de visto, né, de trabalho, porque eram 6 meses de estudos e 6 meses de trabalho, eu quis testar o mercado para saber como eu iria me sair. Eu tinha experiência em grandes empresas que têm um nome internacional e eu quis fazer um teste. E eu posso me dizer que eu sou uma pessoa de bastante sorte, porque na minha primeira entrevista eu fui contratada já como coordenadora de projetos numa empresa de TI, numa empresa de tecnologia. Primeira entrevista. E pra falar a verdade, eu saí de lá cabisbaixa, chateada. Eu falei assim, eu não queria me contratou, não queria isso. Não, eu digo assim, na entrevista eu não jamais esperei, tinha tanto canadense qualificado. Eu falei, poxa, não vai rolar, mas valeu pela experiência, né? E não, pra minha surpresa, eles me deram a oferta de trabalho. Eu acho que o fato de eu ter a certificação PMP ajudou bastante. Era uma coisa, eu diria que foi um diferencial na hora que eles fizeram o processo seletivo. Para minha surpresa, eles não só me contrataram, mas como eles também ofereceram a oportunidade de me dar o suporte para eu finalizar o processo de imigração para o Canadá. Então foi assim tudo muito rápido. Então basicamente eu já consegui aplicar imediatamente, logo após da minha contratação. Então também é uma dúvida que as pessoas têm, se você precisa esperar o período probatório para poder aplicar com o suporte do empregador quando você tem uma oferta de trabalho. Não é necessário. E no meu caso, eu tinha um visto relativamente curto, né, de 6 meses, então a empresa me questionou, poxa, nós gostamos de você, nós queremos te manter, mas o seu visto é relativamente curto, você tem planos de continuar? E foi aí que eu fiz a pesquisa e falei, tenho, mas eu preciso do suporte do empregador. Naquele momento eu falei assim, a empresa não precisa arcar com nenhum suporte financeiro, mas eu gostaria que a empresa então me desse o suporte para assinar os documentos, que eu posso tomar conta de todo o resto. Olha, foi muito rápido mesmo, você chegou e na primeira entrevista conseguiu emprego, já conseguiu o suporte. Quanto tempo deu todo esse trâmite aí? Eu diria que todo o processo foi em torno de 7 meses, 7, 8 meses, e então eu migrei muito rápido para o Canadá, né? Lógico que nem tudo são flores. Então, quando eu estava no finalzinho do meu processo, a empresa foi vendida para um grupo de investidores chineses e como eu tinha o suporte do empregador, a gente teve que notificar o governo que eu fui demitida, assim como um grande número de pessoas que também estavam no processo e também canadenses que trabalhavam nessa empresa, porque a empresa decidiu transferir alguns departamentos, incluindo o departamento de projetos, para a China, né? E o meu processo foi num comitê para que eles pudessem julgar, analisar se eu realmente deveria continuar ou não no processo, né? Então a gente notificou o governo e ficou aguardando a posição sobre eu poder ou não finalizar o processo de imigração. Graças a Deus deu tudo certo, eles me autorizaram porque eu estava realmente já muito próximo da finalização do processo e eles me deixaram finalizar então o processo. Eu só realmente tive que aguardar os procedimentos e conseguir finalizar o processo e imigrar para o Canadá através da empresa, mesmo que eu perdi o emprego já no finalzinho do processo. Então foi um momento ali de muita tensão, né? De que falou, opa,
tava tudo dando tão certo e não foi tão perfeito assim, mas foi uma oportunidade também que naquele momento, por conta dessa dificuldade, eu comecei a pesquisar muito mais sobre imigração, então entender como seriam as possíveis soluções para este caso, quais eram as variáveis que o governo poderia considerar, quais eram as minhas opções. Então naquele momento, a partir do momento que eu já tinha alimentado aquele desejo de imigrar para o Canadá e que só estava esperando o processo, era uma coisa que eu já não queria voltar atrás, né? Eu pesquisei muito. E muitas pessoas começaram a ficar admiradas também pela velocidade com que tudo aconteceu na minha vida. E aí as pessoas começaram a me perguntar, mas como que você fez? Ou algum amigo de um amigo, eu falava assim, poxa, eu converso com a Marilene, ela tem uma história bem legal, ela conseguiu já o PR, ela já conseguiu imigrar, conversa com ela. Então o que começou a acontecer, na verdade, eu não podia trabalhar, eu estava aguardando a finalização dos processos, eu estava pesquisando muito, eu consultei com vários profissionais e advogados de imigração para entender como seria o desdobramento do meu caso, e amigos de amigos começaram, fala com a Marilene, entende como ela conseguiu esse processo tão rápido. E aí eu comecei, de forma informal, a tomar um café com os amigos, com pessoas, e explicar um pouquinho de como foi meu processo, de quais foram as variáveis, do que foi importante considerar. Então é como se eu já tivesse começado a dar consultoria sem ser uma consultora. Que interessante. E aí foi que eu realmente tomei a decisão, falei assim, poxa, é uma oportunidade tão bacana de ajudar as pessoas, e às vezes eu pegava e entendia algum caso que eu não sabia responder, então eu pesquisava, e aí eu retornava para aquela pessoa, olha, eu pesquisei, no seu caso pode ser isso, pode ser assado, e foi aí que então eu decidi estudar para realmente fazer isso como uma profissão, né? Então sair da área de projetos de TI e cuidar de projetos de vida, projetos de imigração para o Canadá. Muito bem, você tem que gostar, né? Porque a Marilene, ela estuda mesmo, ela aprende todo o processo, todos os meandros do processo para poder ensinar, e ela tem toda essa didática para ensinar, é muito bacana, e tem que ter essa vocação mesmo. Eu não consigo. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, então acho que esse é o maior presente dessa profissão, é saber que você está realizando sonhos, então não tem nada mais satisfatório do que você começar um processo do zero e ver que a pessoa alcançou todos os objetivos que você planejou, por exemplo, numa consulta, numa reunião inicial. Além disso, eu sempre gostei da área de direito, na verdade até é uma surpresa para toda a minha família que quando eu decidi fazer a faculdade não foi direito. Naquele momento, na hora de escolher a faculdade, por uma influência do meu trabalho daquele momento, eu acabei indo para Computer Science, então meu bacharel é na área de Computer Science, mas porque eu sempre gostei desse contato de pessoas e principalmente de projetos, né, de falar assim, não tenho nada, mas vou fazer um planejamento e vou fazer as coisas acontecerem. Eu sempre acabei atuando muito mais nessa área administrativa de TI, que eu acho que foi essencial para eu poder trabalhar com o que eu trabalho hoje, que é a parte de projetos de vida, projetos de imigração. E para falar a verdade, como eu sempre fui apaixonada pela área de direito, eu sempre falava que no Brasil eu faria direito mesmo que por um hobby. Mesmo já tendo a carreira estabilizada na área de projetos de TI, eu gostaria de ter esse skill porque sempre foi a minha paixão. Então, aqui no Canadá, quando eu estudei Immigration Law, foi também a realização de um sonho. A realização de poder trabalhar com algo, de estudar algo que é relacionado a direito. Então, eu diria que o Canadá realizou vários sonhos da minha vida, né? De conhecer uma pessoa especial e ter uma pessoa bacana do meu lado. Esse é meu marido, aqui uma declaração de amor, né? Ele não vai entender nada porque ele não fala português, né? Mas ele tenta, às vezes, assistir os vídeos, na verdade. A Marilene estava contando que ele assiste o vídeo com legendas em inglês, né, Marilene? Ele assiste, o YouTube tem essa funcionalidade de colocar as traduções, né? E às vezes são totalmente erradas. Imagina o que ele escuta. Né? Mas, enfim, foi com certeza uma conquista pessoal que foi encontrá-lo na minha vida. E uma conquista profissional de poder falar assim, a área que eu sempre sonhei trabalhar, hoje eu trabalho, que é relacionada a direito, voltada para ajuda que eu posso dar para as pessoas, e eu sempre faço o meu melhor, e não só eu, mas assim, eu tento sempre, dentro da Ivisa, sempre perpetuar essa cultura de atenção, de carinho, de cuidado, de focar no sonho da pessoa. E o cliente Visa, ele nunca vai ser um número. Ele vai ser sempre uma pessoa que a gente quer conhecer a história, que a gente quer ter um contato, que a gente quer dar um abraço no final do processo, quando tudo deu certo, e todos os abraços do meio do caminho, né? Porque às vezes tem situações up and downs que às vezes a gente precisa segurar as mãos um do outro e falar assim, vamos continuar no foco, a gente vai conseguir. E é isso que a gente prega, e isso tudo eu posso dizer que é a realização do meu sonho, e eu quis compartilhar minha história com vocês hoje para vocês saberem que é possível,
né, que eu já estive do outro lado, eu já fui uma pessoa que, como vocês, só tinha um sonho, né, estava no Brasil, tinha uma carreira estável, me perguntava, será que vale a pena? Será que vale a pena largar tudo? Vender tudo? Esse grande momento, né, essa decisão é complicada. E eu tive todas essas dúvidas, todas as seguranças, mas valeu muito, muito a pena. E para mim a maior alegria do meu trabalho é justamente poder proporcionar isso para as outras pessoas também. É isso. Muito bom. E a gente fez questão mesmo de fazer esse vídeo para vocês conhecerem melhor a Marilene, né? Acho que é legal isso. A gente sempre faz vídeo e o pessoal sempre pergunta, né? Quer conhecer melhor mesmo, conhecer sua história, sua trajetória. Acho que é uma lição até de vida, até para vocês se inspirarem e acho que foi bem bacana. Muitas pessoas me perguntam durante a consulta de como eu vim, quando eu vim, qual processo eu utilizei. E também para os funcionários aqui da Evisa, vira e mexe, a gente troca experiências e conversa sobre a história um do outro. E foi a sugestão de clientes, de funcionários que falaram assim, poxa, sua história é tão bonita, tão bacana, foi tão rápida, né? Com certeza posso me considerar sortuda, não vou te dizer que necessariamente o seu processo vai ser tão rápido quanto o meu. Isso daí não é o padrão, né? O da Marilene foi uma coisa à parte mesmo. Com certeza, mas eu quis compartilhar com vocês para que vocês entendessem um pouquinho de quem sou eu e saber que eu faço isso com todo o amor e carinho, porque é realmente uma realização de um sonho. E é por isso que eu escolhi essa profissão e tenho muito prazer de ajudar todos com o Sonho Canadá. Muito bacana. Bom, Marilene já contou toda a história dela e agora, se você se inspirou nessa história, foi um vídeo praticamente de autoajuda assim, Marilene, gostei disso. Inspirador. Inspirador, né? Foi muito, muito legal. Agora, se você se inspirou com essa história, quer entrar em contato com a Evisa, Marilene, como é que faz? Bom, para entrar em contato com a Evisa, nosso e-mail é contact@evisaimmigration.com. Os dados estão aqui na descrição do vídeo. Nosso telefone aqui do Canadá é 604-979-0909 e a gente também tem uma linha de São Paulo que é o 3280-9098. Lembrando que mesmo para a linha de São Paulo, o horário de atendimento é o horário de Vancouver, de segunda a sexta-feira, das 8 às 6 da tarde. E os contatos também estão na descrição do vídeo. Muito bom, queria agradecer a Marilene mais uma vez. Tendo dúvidas, perguntem que a Marilene volta aqui para responder. E é isso daí. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Valeu! Beijo no coração. Beijo, até a próxima.